Podeis sentar, irmãos amados. Glória a Deus. Meus amados irmãos, os irmãos me ajudam no som. Parece que está meio fofo, como o passarinho quando chove. Glória a Deus. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nosso Pai, nós vamos fazer ou continuar meditando na palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, um assunto escatológico. Eu creio que a igreja já entende o que significa escatológico. Escatos, no grego, quer dizer últimas. Escatos, último. Escatologia quer dizer doutrina das últimas coisas. Escatos, logia. Logia é um tratado, é um estudo, é um documento. E escatos quer dizer último. Então, quando você ouvir falar escatologia, é a doutrina das últimas coisas. E nós estamos, com a graça de Deus, estudando sobre esse personagem maléfico chamado Anticristo, que, conforme já estudamos, ele vai se manifestar. A Bíblia diz que há um que resiste. Ele só não apareceu ainda porque tem um que resiste. E quem é esse que está resistindo a este indivíduo? É o Espírito Santo, que habita em quem? Na igreja. Saindo o Espírito Santo, mas por tabela o Espírito Santo só vai sair quando a igreja for com ele, porque Jesus diz que o Paráclito, ele vai ficar conosco para sempre. Então não pode o Espírito Santo subir sem a igreja. Então, com a subida do Espírito, por tabela, compreende-se que a igreja subirá com o Espírito Santo. E abrirá o caminho para a manifestação do anticristo. A parousia, né? Nós aprendemos a semana passada que ele é invejoso de Jesus. Ele é invejoso de Cristo, ele tem inveja de Cristo. Cristo vai ter sua parousia, sua manifestação, e ele também quer ter a dele. Ele será manifesto. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz, nós já aprendemos, que o reinado dele será de quantos anos? Vamos ver se a igreja está afiada. Quantos anos o reinado dele, irmão? 7 anos. Sendo que 3 anos e meio será de falsa paz. Isso conforme as Escrituras. Daniel diz que, capítulo 9, 27, diz que a última semana é a semana do anticristo, os 7 anos do anticristo, e nesse tempo, ele aparecendo, 3 anos e meio vai ser de paz e segurança, entre aspas. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança com Israel. Ele vai quebrar a aliança. E aí, dos 3 anos e meio até o final, até a vinda de Cristo em glória, então ele vai manifestar quem realmente ele é. Os 3 anos e meio primeiros serão de paz, serão de prosperidade, serão de solução de problemas. Serão de solução de problemas. Nos 3 anos e meio, por último, é que ele vai mostrar as unhas, como nós nordestinos costumamos dizer, né? Quando uma pessoa se faz de boazinha, que depois mostra quem é, como é que nós nordestinos dizemos? Ele mostrou o quê, meus irmãos? As unhas. Porque o gato, né? As unhas do gato são escondidas. Tem gente que é assim, né? Dá uma de bonzinho, mas depois que consegue o que quer, aí as unhas aparecem. O anticristo vai ser assim também. Ele vai esconder as unhas, mas nos 3 anos e meio posteriores ele vai mostrar as unhas. Não só as unhas, como os dentes também. Então, meus amados irmãos, nós vemos que ele vai se sentar no templo de Deus. Vamos voltar para a segunda carta aos Tessalonicenses, uma revelação que nós vamos tratá-la dela hoje, se o Senhor nos ajudar. 2 Tessalonicenses 2 e 4.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, isso aqui vai ser na primeira semana, ou melhor, na primeira metade da semana ou na segunda metade? Me ajude. Hein? Vamos entender. O que lhes parece? Que ele vai sentar no templo de Deus, e ele vai exigir adoração, e ele vai querer ser Deus. Na primeira metade ou na segunda? Na segunda. Na primeira metade da semana, nos primeiros 42 meses, ele não vai fazer isso. Ele vai dar uma de bonzinho, ele vai dar uma de gentil, ele vai ser um gentleman. Vocês sabem o que é um gentleman? É uma palavra inglesa. Quem vê pensa que eu sei de inglês. Glória a Jesus. Né? Olha, pastor Alberto, ele sabe. Glória a Deus, né? É um cavalheiro. Gentleman. Man é homem, né? Em inglês. Gentle quer dizer gentil. Gentleman quer dizer um homem gentil. Então, nos primeiros 3 anos e meses, ele vai ser um gentleman, um cavalheiro, um diplomata, um solucionador de problemas. Nos primeiros 42 meses. Mas nos últimos 42 meses, ele vai mostrar quem realmente ele é. Meus amados irmãos, diz aqui que ele vai se assentar como Deus no templo de Deus. Essa palavra templo, aqui na nossa Bíblia corrigida e nas demais, na realidade, ela tem 2 sentidos. Ela pode significar o templo todo, juntamente com os pátios, com os átrios, e pode significar o santo dos santos. Porque no grego, a palavra templo é naos. E naos pode se referir ao templo todo, mas estritamente refere-se ao santo dos santos. Porque os irmãos sabem que no templo de Jerusalém tinha 3 partes. Tinha a parte dos pátios, onde ficava o pátio dos homens, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios, que era do lado de fora. Primeiro o pátio dos homens, depois o pátio das mulheres e depois o pátio dos gentios. Os gentios ficavam por último, mais longe. E na parte de fora ficava o altar do holocausto, a pia de bronze. Aí entrava para a primeira parte. A primeira parte chamava-se lugar santo. Nessa primeira parte estava o altar do incenso no meio, a mesa do pão da proposição e o candelabro de 7 braços, o castiçal. Esse lugar era chamado lugar santo. Os sacerdotes se revezavam entrando todos os dias, pela manhã e pela tarde. Mas tinha um véu, e atrás do véu era chamado o quê? Me ajude. A igreja estudou o tabernáculo ano passado. Como era o nome do lugar atrás do véu? Santo dos Santos. Só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano. E entrava com uma bacia de sangue de um bode para fazer expiação sobre a arca da aliança. Lá só quem poderia entrar era o sumo sacerdote, porque lá estava a presença de quem, meus amados irmãos? De Deus, em forma de nuvem brilhosa, misteriosa. A Shekinah de Deus estava sobre a arca da aliança. Esse lugar é chamado Naos, ou Naos, mais comumente Naos. Esse lugar santíssimo. E aqui no hebraico, no grego, é Naos. Templo é Naos. Na realidade, pode se referir ao templo todo, mas estritamente é o santo, onde só quem podia entrar era o sumo sacerdote uma vez por ano. E diz que o anticristo, ele vai entrar no Naos. Ele não vai entrar só no templo. Porque a palavra templo, de um modo geral, é hieron, no grego. Hieron quer dizer o templo
todo. Alguém chamava de Naós o templo todo, mas Naós se refere especificamente ao santo dos santos. E no grego é Naós. Ele vai querer entrar no Naós. Ele vai sentar no Naós e exigir o quê? Me ajude. O texto diz, ele vai exigir o quê, irmãos? Adoração. Aleluia. Glória a Deus nas alturas celestiais. Mas isso vamos ver se vocês se situaram. É na primeira metade da semana ou é na segunda metade? Na segunda. Na primeira metade ele não vai fazer isso. Na primeira metade ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele é gente boa. Nós vamos já ver o motivo por que ele é assim, não é? Então, irmãos, essa passagem ficou confusa durante muitos anos. Por quê? Porque quando essa palavra foi escrita, ainda existia o templo de Jerusalém. Ela foi escrita, essas duas cartas aos Tessalonicenses são antiquíssimas, são mais antigas do que Marcos, de que Mateus, de que Lucas, de que João. Então, a 1 Tessalonicenses foi a carta mais antiga, o escrito mais antigo do Novo Testamento, 53. E 2 Tessalonicenses foi pertinho. Então, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Mas no ano 70 da era cristã, o que foi que aconteceu com o templo de Jerusalém? Poucos anos depois que foi escrita essa carta. Destruído. O templo foi o quê, irmãos? Destruído. Quem foi o general romano que destruiu? Tito. Tito destruiu o templo. E agora, que templo é esse? Que templo é esse que ele vai entrar? Que templo é esse que ele vai querer ser adorado? Que templo é esse que ele vai querer ser Deus adorado no Naós, no lugar santíssimo, no santo dos santos? Que templo é esse? Porque o templo foi destruído. Aí os cristãos, muitos cristãos ficaram sem saber, durante muitos anos, que templo é esse que ele vai querer entrar? Que templo é esse que ele vai querer ser adorado? E mais diz Naós, que é o santo dos santos, que é o cerne do tabernáculo. Quando veio a reforma protestante, os primeiros reformadores, eles entendiam que a igreja era a igreja existente, que hoje nós conhecemos como igreja romana, e que o anticristo que estava no templo de Deus era o Papa. Os primeiros reformadores chamavam o Papa de anticristo. Se você lê as confissões de Westminster, as confissões, as primeiras confissões protestantes, os primeiros credos protestantes, eles chamam o Papa de anticristo. Por quê? Porque ele dizia que o Papa queria tomar o lugar de Cristo na igreja, queria ser o cabeça da igreja. Então os primeiros reformadores, Lutero, Melancto, Calvino, todos os primeiros reformadores entendiam que o Papa era o anticristo que estava sentado no templo de Deus, que era a igreja. Na cadeira de Deus, sendo adorado como Deus, porque na realidade, principalmente naquela época, era quase uma adoração. O Papa era carregado numa cadeira gestatória até 1963, quando ele ia no Vaticano, era levado no andor, e o povo, quando ia falar com ele, tinha que se ajoelhar e beijar. Então os reformadores entendiam que aquele homem era o anticristo. Os papas eram o anticristo, mas o anticristo é um só. E Papa já vai em muitos. O anticristo, e outra coisa, o anticristo só vai se manifestar depois de quê? Que a igreja subir junto com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo levar a igreja. Então, essa interpretação dos primeiros reformadores não foi feliz. Não é o Papa. Não. Não é, porque já vem papas e mais papas e mais papas desde muitos anos. Então, não é. Essa interpretação foi equivocada. Então, eles diziam que o Papa estava sentado no templo de Deus, que era a igreja. Eles usavam do modo espiritual, a igreja como o novo templo de Deus. Eles diziam que o Papa estava na igreja tomando o lugar de Jesus, portanto, ele era o anticristo sentado no templo, recebendo adoração. Mas essa interpretação não foi feliz. Depois, já há uns anos atrás, com o ecumenismo, a reunião de todas as religiões, então alguns intérpretes acharam que era uma igreja universal, uma igreja geral, uma igreja, um aglomerado de igrejas que iria receber o anticristo. Um aglomerado de igrejas ecumênicas que iria receber o anticristo nelas, e o anticristo ia exigir adoração. Mas também não é esse o pensamento. Pastor, que templo é esse que ele vai se sentar? Não é a igreja.
Não é a igreja romana, não é a igreja, um aglomerado de igrejas ecumênicas que vai existir. Então, que templo é esse que o anticristo vai querer sentar? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que na grande tribulação, nesse período dos 7 anos, a figura principal serão os judeus. Quem vai fazer aliança com o anticristo são os judeus. As outras nações vão acompanhar, mas quem vai fazer a aliança forte com o anticristo são os judeus. Porque Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai, e vós, falando com os judeus, e vós não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome, e a esse recebereis. Vocês me disseram, é João 5, parece? 5? 43. Vamos pôr em tela, por gentileza, está fora do script. Então, Israel, nesse período, terá uma grande importância, porque o que foi que os judeus fizeram com o verdadeiro Cristo? O que foi que os judeus fizeram com o verdadeiro Messias? Crucificaram, rejeitaram. Aí Jesus já avisou. Olha o que foi que Jesus avisou em São João 5,43. Jesus falando com os judeus. Jesus estava falando com os judeus, principalmente com os líderes. Leia. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Você veja que está no singular, não está no plural. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro, não é se outros. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. De quem era que Cristo estava falando? Se eu vim em nome de meu Pai, vocês não me quiseram. Mas quando vier outro em seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. Quem é esse? Que Jesus profetizou aí em João 5,43. Que eles vão aceitar, rejeitar o verdadeiro Cristo e vão aceitar o Cristo falso. Quem é esse? É o anticristo. Veja que o texto está totalmente no singular. Outro, não diz outros, outro vier em seu próprio nome, a esse, singular, a esse aceitareis. É o anticristo. E nesse tempo, irmão, o negócio vai ser com Israel. Todas as nações estarão mancomunadas, todas as nações vão se aglomerar, todas as nações vão se juntar a ele, mas a cabeça será o povo de Israel. Porque as 70 semanas profetizadas por Daniel, ela se refere ao povo de Israel. Vamos ver isso em Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 36. Vamos ver o que Daniel profetizou a respeito dessa semana. Daniel 9, 36, por favor. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha aí, irmãos. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana corresponde a quantos anos na simbologia e na tipologia bíblica? 7 anos. E na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. 3 anos e meio. Vai fazer cessar o sacrifício e vai fazer cessar as oblações. O que são oblações? Holocaustos. Para haver sacrifício e para haver oblação, tem que haver templo. Vocês estão entendendo? E em Jerusalém hoje tem templo? O templo dos judeus está construído hoje? Não. Por que não está construído? Porque no local do templo, quem já foi em Jerusalém, sabe disso. Lá no local, e mesmo quem não foi mais ler, sabe que no local onde era o templo, e para o judeu tem que ser feito lá, não pode ser feito em outro local, porque foi Deus que escolheu.
Não adianta querer fazer em outro local, porque o judeu não aceita. Tem que ser no local onde era o templo de Salomão. E por que não é feito? Os judeus não fizeram até hoje. Porque no local onde era o templo está um prédio que chamam de mesquita de Omar, mas na realidade não é uma mesquita. É um prédio religioso, mas não é uma mesquita. Mas todo mundo conhece por mesquita de Omar. É o Domo da Rocha, que tem aquela cúpula dourada. Azulejos azuis ao redor e em cima uma cúpula de ouro. Quem já viu essa foto de Jerusalém? Pronto, é aquilo ali. Ali é onde era o templo. E o judeu só aceita que o templo seja construído se for aonde? Ali. No Domo da Rocha. É o lugar onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Foi o lugar que Davi comprou muitos anos depois, onde estava a eira do Araúna. Foi lá que Davi comprou para fazer o templo. Davi não construiu, mas Davi comprou esse monte do Araúna. O Jebuseu, ele não era judeu. Naquela época ele era o dono e Davi comprou a eira. Era uma eira de bater trigo, Davi comprou para depois Salomão fazer o templo. Tem que ser lá. Mas, irmão, quer ver o cão solto? Fale de tirar aquele prédio muçulmano. Vai haver o quê? Se falar hoje de tirar aquele prédio? A terceira guerra mundial. Porque uma pequena parte do mundo, como os Estados Unidos, é a favor dos judeus. E a grande maioria é a favor dos árabes. Então, se for falar de tirar aquele prédio dali hoje, aquele domo da rocha, aquele domo dourado, o mundo vai se acabar. Já tentaram, e meus amados irmãos, nós estivemos com um guia chamado Damião, não sei se ele está me ouvindo, ele gosta muito de ouvir as coisas dos crentes. O Damião, o guia de lá, e o Damião disse, olha, é melhor nem falar nisso, porque para nós o mais importante é a paz, do que mexer nessa pedra. Pedra é pedra, deixa essa pedra para lá. Um judeu disse que é melhor não mexer. O guia Damião disse a mim, eu creio que estava perto, viu? Não mexer não. Estão dizendo que já estão construindo os artefatos do templo, estão construindo o castiçal, estão construindo a Arca da Aliança, estão confeccionando, melhor dizendo, confeccionando o castiçal, confeccionando o altar do incenso, confeccionando as vestes sacerdotais. Mas os judeus nem querem que fale nisso para não assanhar os palestinos, para não assanhar os árabes. Eles nem querem que fale, os judeus. Mas existe um instituto chamado Instituto do Templo, que já está confeccionando todas essas peças. As vestes sacerdotais, o castiçal de ouro, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, porque eles estão esperando a qualquer momento que o templo seja reconstruído. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo? Há uns anos atrás, eles geneticamente conseguiram produzir uma vaca rubra ou uma vaca vermelha. Porque para ter o templo tem que ter uma vaca vermelha, porque a vaca vermelha é que é sacrificada para queimar totalmente e com as cinzas dessa vaca fazer a água da purificação. Tem que ser uma vaca vermelha. E não existe vaca vermelha. Há muitos anos atrás, dizem que ela foi modificada o gene em laboratório para ter essa vaca vermelha. Isso saiu no Mensageiro da Paz já faz alguns anos, muitos anos. Não sei se essa vaca está viva ou se já morreu. Porque já faz tempo. Né? Mas se ela morreu, deve ter deixado uma vaquinha. Filhota. Meus amados irmãos, vocês estão entendendo bem? O templo só pode ser construído nesse lugar. Isso que eu estou dizendo, muitos irmãos cristãos não aceitam. Não, nunca mais o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Aquilo ali acabou. Deus não tem mais plano com Israel. Agora a igreja substitui Israel. Sim, a igreja substitui Israel, mas por um tempo. Vocês estão lembrados que a Bíblia diz em Romanos que no fim os judeus se converterão? Vocês já leram lá em Zacarias que quando Cristo voltar em glória, eles vão chorar amargamente e vão perguntar que feridas são estas nas tuas mãos, lá em Zacarias? Então, irmãos, os judeus, hoje Deus está trabalhando com a igreja,
Mas depois do arrebatamento, Deus vai voltar a trabalhar com os judeus para eles se converterem, porque eles são a descendência de quem, meus amados irmãos? De Abraão. E Deus tem uma aliança com Abraão. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então, as informações que temos, e não é fake, é fato, é que as peças já estão reconstruídas, já estão sendo feitas. Só falta montar. E, meus amados irmãos, quando esse rapaz aparecer, a Bíblia diz, vamos ler o 27 de novo de Daniel. Isso aqui é uma profecia que não se cumpriu ainda. Alguém diz, não, já se cumpriu quando o povo voltou no tempo de Neemias. Não, essa profecia é para o tempo do fim. Não é do tempo de Neemias, não é aquela reconstrução que houve. Essa aqui é para o tempo do fim. Glória a Deus. O que é que vai acontecer? Por favor, leia de novo o 27 que Daniel profetizou. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Olha, o concerto é de uma semana, são de 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Pronto. Para ter sacrifício, é preciso que o templo esteja reconstruído. Para ter oblação, para ter oferta de manjares, para ter os sacrifícios, tem que o templo estar reconstruído. Pastor, e como é que vai reconstruir esse templo? Irmãos, o anticristo, como eu já disse a vocês, ele é um gentleman, ele vai se apresentar como um cavalheiro, ele vai se apresentar como um diplomata mundial. Vocês não viram que eles estão clamando? Diz, olha, agora a ONU está dizendo assim, olha, a gripe só vai curar quando todas as nações se unirem debaixo de um líder só. Quem já ouviu falar que a ONU está falando isso agora? Ela está dizendo que para curar o coronavírus é preciso que surja um líder mundial. A ONU está dizendo, procure aí. Não é fake, é fato. Aquele que é etíope, né, o presidente que é etíope, que ele é ateu e é comunista, ele é quem está propagando. Que para curar o coronavírus, precisa que todas as nações se unam debaixo de um líder. Qual é o nome dele? Quem sabe dizer o nome dele? É um moreno que é etíope. Como? Tetros, né? É com P? T de telha. Seja lá que bicho for. Tetros. Com P de piada. Seja lá o que for. Vocês pesquisem. T de tatu. Ah, sim, glória a Deus. Tetros. Então ele já está dizendo que nós precisamos de uma pessoa para curar o coronavírus, para todas as nações se unirem. Irmãos amados, só cego e doido é que não entende que nós estamos vivendo o tempo do fim. Não é fanatismo, não é querer fazer medo do povo, porque nós não precisamos de medo, porque nós somos crentes não é pelo medo, nós somos crentes porque amamos ao Senhor e não por medo. Nós somos crentes não é com medo do inferno, nós somos crentes não é com medo do anticristo, nós somos crentes porque amamos o Senhor Jesus. Ele se revelou a nós. Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Então, não estamos fazendo medo a ninguém, estamos falando o que está acontecendo. Então, meus amados irmãos, o anticristo vai fazer cessar o sacrifício e ele vai fazer cessar a oferta de manjares. Ele virá nas asas das abominações. E Jesus avisou também isso. Ô pastor, mas alguns cristãos dizem que isso aqui se cumpriu no tempo dos Macabeus, que Antíoco Epifânio, se você for ler, eles vão dizer, não, isso já aconteceu no tempo dos Macabeus, porque Antíoco Epifânio entrou no templo que Neemias reconstruiu, e Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no templo. Não, porque quando Cristo veio à terra, Cristo falou disso, como um fato que ainda vai acontecer. Vamos aí em São Mateus 24, São Mateus, capítulo 24, versículo 15, Jesus falou, não foi no tempo de Antíoco Epifânio, porque quando Cristo veio à terra, o tempo de Antíoco Epifânio já havia. Antíoco Epifânio foi no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, né? 168 a.C.
Aí o que é que Cristo fala? Quando, pois, vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Ou entenda. Outra tradução diz entenda. Entenda. Olha aí, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Jesus, irmão, foi quem disse que isso é uma coisa futura ainda. Não é uma coisa do tempo de Antíoco Epifânio, 168 anos antes de Cristo, como alguns cristãos querem. Não. Jesus disse que é uma coisa que ainda vai acontecer. Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Quando virdes no lugar santo. Quem lê, entenda. Já aconteceu isso? Não. Isso vai acontecer na grande tribulação. Isso vai acontecer no reinado do anticristo. Jesus disse que, como Daniel falou, ele vai se sentar no templo. Só que hoje o templo está destruído. E no comer, pastor, e quando é que o templo vai ser reconstruído? Na primeira semana. Logo de chegada, irmão, o bicho é artista. Ele vai conseguir a paz entre israelenses e judeus. Ele vai conseguir a paz. Ele vai conseguir convencer os islâmicos a deixarem que o templo seja reconstruído. Irmão, é gente esse bicho. Ninguém conseguiu. É uma briga infeliz até hoje. Pois o anticristo vai com cavalheirismo, com jeito, com habilidade. Ele vai fazer um negócio tão bem feito que os islâmicos vão ficar assim, com a boca aberta. E vão tirar aquela mesquita, que na realidade não é uma mesquita, é um outro prédio, e vão deixar que reconstrua o templo, e vão voltar a oferecer o quê? De acordo com o que lemos? Sacrifícios e ofertas de manjares ou ofertas de cereais. Vai voltar tudo. Pastor Isoldo, mas 3 anos e meio não é pouco tempo para conseguir isso? É para mim e para você, para o anticristo. Quanto à construção, quanto tempo vocês acham que vai demorar essa construção para fazer? Quanto tempo? Quantos anos? Me ajude a pregar. Quantos anos vocês acham que vai demorar para fazer esse prédio? Hein? Poucos dias, irmãos. A China fez um hospital agora no começo do coronavírus. Em quantos dias? 10 dias. Um monstro. Então isso para a tecnologia é nada. Dentro de poucos dias se reconstrói. Dentro de poucos dias se levanta. Dias, não são semanas nem meses. Não são muitas semanas, nem muitos meses, nem muitos anos. Dias! Ele vai conseguir fazer. E os judeus já estão com as peças prontas. É tiro e queda. Com 2 paetadas. Quem se lembra dessa expressão? Paetadas, glória a Jesus. Só quem é velho sabe disso. Com 2 paetadas, esse templo vai estar pronto. E os sacrifícios vão voltar. Os holocaustos vão voltar. Os sacerdotes judeus vão voltar. Irmão, e o anticristo vai ser considerado um herói. Que homem magnífico, esse homem veio trazer paz à terra, esse homem veio trazer segurança, esse homem é como dizia meu colega. Eu já falei aqui a semana passada que a gente tinha um chefe, era colega e era chefe, era mais velho do que a gente. Quando a gente fazia uma coisa bem feita, os empregados faziam uma coisa bem feita, ele dizia, esse menino abaixo de Deus é o cão. É o anticristo, né? Abaixo de Deus é o cão. Ele vai fazer coisas maravilhosas. É nesse templo que ele vai querer sentar. É nesse templo que ele vai querer ser adorado. Aí o que é que vai acontecer com os judeus? É quando os judeus não vão aceitar. Porque judeus só adora quem? Só adora quem? Jeová. A Deus Jeová. Só adora a Yahvé ou a Javé. A Jeová, depende da tradução. Quando o anticristo exigir adoração, aí eles vão se negar a adorar. E a aliança vai ser o que, meus amados irmãos? Quebrada. Aí vai vir as pragas do Apocalipse, aí vai vir as trombetas, aí vai vir tudo o reino do anticristo, a perseguição, vai começar a perseguição aos judeus, vai começar a perseguição aos que se converterem nesse período, vai começar a perseguição, o derramamento de sangue, vai ser uma coisa tremenda, nesses 3 anos e meio seguintes. Meus amados irmãos,
Vamos ver isso em Apocalipse 6, a falsa paz que ele vai trazer nos primeiros dias. Apocalipse 6 e 2. Vamos ver, antes que leia a passagem, eu quero explicar aos irmãos que Apocalipse, irmão, ele é um livro muito explicativo. Não é um livro difícil. O nome de Apocalipse quer dizer revelação. Tem gente que acha difícil Apocalipse, mas ele não é. Tem gente que diz, eu não quero nem ler, que eu não entendo. Não, Apocalipse não é para não entender. Apocalipse é para entender. É revelação. Apocalipse, no grego, quer dizer tirar da sombra, tirar do escuro para o claro. Apocalipse, no grego, revelação, quer dizer tirar do escuro para o claro. Apocalipse, apocalipse significa escuro. Você já ouviu falar banda calipso? Significa banda do escuro no grego. Já ouviu falar isso? Banda calipso quer dizer banda do escuro, do grego. Quem fez sabia o que era que estava dizendo. A pessoa que colocou esse nome era muito inteligente, né? Sabe o que está dizendo. Não sei nem se existe mais. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que aí capítulo 1, Jesus está falando do que viu. A Bíblia diz as coisas que são e as depois dessas que hão de ser. A igreja, ela só aparece até o capítulo 3, que são os 7 períodos da história da igreja. Do capítulo 4 em diante, a igreja já não está na terra. Do capítulo 4 ao 19, a igreja é arrebatada, ela não aparece aqui. Ela não aparece. E no capítulo 6, aí João vê no capítulo 4 o trono de Deus, no capítulo 7 os selos, o livro selado. No capítulo 6, aparecem as primeiras visões do período do anticristo. Capítulo 6, versículo 1 em diante. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muito bem, a primeira visão que João vê, depois que ele vê o céu, depois que Deus se revela para ele, Deus mostra o céu para ele, aí ele agora olha para a terra e ele tem uma visão de 4 cavalos. Um cavalo branco, mas quem é que segue esse cavalo branco? Depois segue um cavalo vermelho, depois segue um cavalo preto e depois um amarelo e depois um preto. Ao cavalo branco tem um cavaleiro, e esse cavaleiro ele sai com o quê? Diz aí, estava sentado sobre o cavalo branco, e ele tinha um arco, e ele tinha uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Alguém pensa que esse aqui é Cristo, mas não é Cristo, é o falso Cristo. O diabo é tão terrível, irmão, que ele quer imitar Cristo em tudo. Você vê que lá em Apocalipse 19, quem é que desce do céu montado num cavalo branco, que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Capítulo 19. Quem é que desce? Montado num cavalo branco. Pois o anticristo quer andar também de cavalo branco. É invejoso. A inveja é uma desgraça, irmão. Uma vez Lutero chegou na casa de um pastor chamado Jonas, em outra cidade da Alemanha, e mandou a carta para Catarina. Catarina, minha filha, a inveja é triste. Cheguei na casa do pastor, o Lutero tinha uma sarou-morreu. Você sabe o que é uma sarou-morreu? Na perna, é uma ferida brava. E ele disse, pois a inveja é grande. Eu tenho uma sarou-morreu, e quando chego aqui, o pastor Jonas, com inveja, também está com uma sarou-morreu. A pessoa tem inveja de uma ferida, é uma desgraça. Pois o Satanás tem inveja até de pereba. Aleluia. O invejoso é primo de quem, irmão? É primo do Satanás. Porque Satanás, você vê que no capítulo 19, quem vem em um cavalo branco é Jesus. E no capítulo 6, o bicho é adiantado, vem na frente, montado num cavalo branco. E ele vem com o que na mão? Me ajuda, ele vem com o que na mão? Ele vem com a coroa na cabeça. E ele vem com o que na mão? Um arco. Mas veja que o arco não tem flecha. O arco não tem flecha. Ele vem com um arco sem flecha. Um arco sem flecha serve para a guerra? Sim ou não? Não. Ele vem em paz. E ele vem cavalo branco. Cavalo branco é símbolo de paz. Então ele vem estabelecer. Agora, quem é que acompanha ele? Vê os outros cavalos que acompanham ele. Acompanha um cavalo o quê? Vermelho. Que o cavalo vermelho representa o quê? A guerra. Depois acompanha ele um cavalo preto, que representa a fome. E depois um cavalo amarelo,
que representa as enfermidades, a morte. E é Jesus que anda acompanhado dessas coisas? Quem é que anda acompanhado dessas coisas tão ruins? O anticristo. Ele vai vir na frente, cavalo branco, com um arco na mão, sem flecha. Ele vem com a coroa, ele vem vitorioso, ele vem para vencer. E ele vai fazer um grande trabalho por 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio desse cavaleiro de cavalo branco, irmãos, ele vai é cavalo branco é paz. Não sei se vocês alcançaram quando era menino uma cantiga que dizia: bandeira branca, amor, eu quero paz. Quem lembra dessa cantiga? Vocês ficam sorrindo, né? Glória a Jesus. Ninguém quer ser velho aqui, glória a Deus. Pois o anticristo foi ele que inventou essa música. Bandeira branca, amor, eu quero paz. Aleluia. Isso tem uns 250 anos, irmão, glória a Deus. Ele vai vir com a paz. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai conseguir façanhas, ele vai conseguir prodígios, ele vai conseguir maravilhas, doenças, guerras, ele vai conseguir acalmar, ele vai equilibrar a economia. Irmão, vai ser um milagre, vai ser um prodígio, vai ser um sinal nos primeiros 3 anos e meio. Israel e Palestina vão ficar um amor. Uma coisa linda. E Paulo falou isso em 1 Tessalonicenses. Por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de 1 a 3. Paulo fala disso na primeira carta aos Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmão, será que o anticristo está aí na porta da igreja? Glória a Jesus. Faz medo, agora eu tive medo, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que quando disserem, versículo 3, pois que quando disserem a paz e o que, igreja? Segurança, então lhes sobrevirá repentina o que, irmão? Destruição, como aquela que está para dar à luz com dores de parto, e de modo nenhum escaparão. Nesses 3 anos e meio, irmãos, vai haver paz e segurança. Vai haver tranquilidade. E quem vai passar por ruim são os crentes. A igreja será arrebatada e os que ficarem vão dizer: quem estava atrapalhando o mundo era aquele povo. Quem estava atrapalhando o mundo era aquela gente. Agora que esse povo desapareceu, a paz chegou através desse moço bonito, esse moço gentleman, através desse cavalheiro, as coisas melhoraram. Olha a fartura. Nesses 3 anos e meio, ele vai conseguir a economia, ele vai conseguir alimento, ele vai conseguir paz, ele vai conseguir solução de problema, ele vai conseguir vacina, ele vai conseguir sinais e prodígios. E os homens vão dizer: agora nós estamos em paz e em segurança. Põe na tela, por favor, 3. Glória a Deus. Voltando. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina, o que, meus amados irmãos? Destruição. Eles vão ficar encantados com esse. O cavalo é branco. O homem vai sair vitorioso e para vencer. O homem vem com coroa na cabeça. O homem vem com o cavalo da paz. O homem vem com um arco sem flecha. E outra coisa, ele vai conseguir isso com um arco sem o que, igreja? Sem flecha, sem barulho, sem guerra, sem confusão. O arco dele não tem flecha. É só o arco. Glória a Deus nas alturas celestiais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor na noite deste dia, igreja. Aleluia, a humanidade vai ficar encantada, a humanidade vai ficar contente, mas é tão curtinho o período, porque ele vai quebrar aliança com os judeus, nos 3 anos e meio, aí ele vai querer adorar, e ele vai querer adoração não é só dos judeus, ele vai querer adoração do mundo inteiro, porque o grande sonho de Satanás foi ser adorado. Você vê que ele foi tão ousado, que ele chegou para Jesus no monte da tentação, e disse: tudo isto te darei,
Ele disse a Jesus: se prostrado, me adorares. O sonho dele é ser adorado. É o sonho dele. O desejo dele é ser. Ele tem a maior inveja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é adorado. Ele tem a maior inveja. Ele é invejoso desde o princípio. Ele é invejoso desde o começo. Ele tem o maior ódio de Cristo, porque Cristo é amado, Cristo é adorado, Cristo é glorificado, Cristo é exaltado. Ele tem ódio de Jesus por conta disso. Ele tem inveja do Senhor Jesus. E o sonho dele é ser adorado. O sonho dele é ser glorificado. E ele vai exigir dos judeus lá em Jerusalém, mas ele vai exigir de todo mundo. E os cristãos que ficaram sabendo disso, porque os cristãos que ficaram... irmão, essa doutrina aqui está sendo badalada, irmãos. Até na igreja romana. Se vocês não sabiam, esse assunto está sendo tratado lá. Os tradicionais, eles estão estudando isso aqui. Os tradicionais, os comunistas não, mas os tradicionais, eles estão agarrados com esse texto. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo. Então, muitos cristãos que conhecem, cristãos de outras igrejas, cristãos de outras denominações, que conhecem a palavra de Deus, irmão, eles vão adorar? Aqueles que tiveram a infelicidade de ficar, eles vão adorar? Não vão. Só se quiser se perder, porque quem adorar o diabo vai morar com ele no inferno eternamente. Então vai haver uma carnificina. Vai haver uma grande carnificina. Para quem não adorá-lo, para quem não glorificá-lo, para quem não exaltá-lo. Mas se tu fores fiel a Deus, tu estarás nas bodas do Cordeiro nessa hora. Aleluia. Aleluia. Tu não estarás aqui para adorar a besta. Tu estarás nas bodas dando glória. O barulho como de muitas águas lá no céu. Quem pode levantar a mão e dar glória para Cristo Jesus nesta noite? Tu terás sido arrebatado antes. Aleluia. Glória. 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 Enquanto essa bagaceira está acontecendo na terra, a igreja lá no céu, primeiro ela vai para o tribunal de Cristo, que não vamos falar hoje. Primeira coisa que nós vamos passar é pelo tribunal de Cristo. E depois as bodas do Cordeiro. Enquanto essa bagaceira está acontecendo aqui embaixo, a noiva do Senhor estará desfrutando. Os verdadeiros cristãos estarão desfrutando. E os outros, coitados, que não têm azeite na lamparina, vão ter que passar por esse processo. Vão ter que passar por esse processo que não dá para tratar hoje sobre esse assunto. Isso fica para outra ocasião, se Deus assim nos der a graça. Então, meus amados irmãos, ele vai se ostentar. Vamos ver capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 4, para nós encerrarmos daqui a pouco. 3 e 4, glória a Deus. Tessalonicenses 2, 3 e 4. Capítulo 3, versículo 4. 3 ou 2? O 4, capítulo 2, perdão, capítulo 2, versículo 4. Obrigado, desculpe. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Olha, irmão, ele vai decretar que não vai ter mais religião nenhuma. Não vai ter mais religião nenhuma. Porque ele não é só contra a religião verdadeira. Ele é contra o quê? Ele é contra o quê? Tudo o que se chama Deus, ou se, ele não vai respeitar nada. Nem santos católicos, nem a cruz, nem a comunhão, nem a Santa Ceia, nem a Eucaristia. Ele não vai respeitar nada, ele não vai respeitar os muçulmanos, ele não vai respeitar os judeus, porque ele é contra, ele se levanta. E eu expliquei para vocês que a palavra se levantar no grego é ficar num tamanho de proporções anormais. Eu já disse isso aqui em outro dia. Se levantar no grego é levantar, ficar em proporções gigantes. Eu até usei a explicação da caçota do sapo. Quando ele tem raiva, o que é que acontece com o sapo? Quando ele está ameaçado, ele incha, ele cresce. É isso que é o anticristo. Ele vai crescer. Ele vai inchar. Ele vai ficar em proporções anormais. E a Bíblia diz, irmão, que aqui no versículo 4, diz que ele vai ser contra tudo que se chama Deus e tudo que se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em outra tradução, no grego diz ostentar-se. O que é ostentar-se? Quem sabe o que quer dizer? Fulano é cheio de ostentação. Hein? É aquela pessoa mostrada. É aquela pessoa exaltada. No grego é ostentar-se.
A Bíblia diz na nossa tradução, disse que ele vai querer parecer, mas no grego é ostentar-se. E no grego a palavra ostentar-se é apoldei kimai. No grego quer dizer ostentar-se. Ele vai se ostentar como Deus. Ele vai se exaltar. Ele vai se aparecer. E a palavra ostentar-se no grego significa apontar para fora de si mesmo, para anunciar-se, para expor-se, para exibir-se e para demonstrar e tentar provar por argumentos. Ele vai dizer: eu sou Deus. E vocês terão que me adorar. Aleluia. Aleluia. E a sede desse culto vai ser Jerusalém. Ele vai entrar no templo. Qual é o templo? Vê se a igreja aprendeu. É a igreja que é esse templo? É a igreja? É o aglomerado de cristãos que vão se juntar numa oicomene, é a igreja, os cristãos todos juntos que vão aceitá-lo? Não é só isso, é que ele vai para o templo, porque a Bíblia diz que ele vai fazer cessar os sacrifícios contínuos. E essa linguagem é linguagem judaica, é a linguagem do culto judaico. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o desenho está feito. O traçado já está feito. Louvado seja Deus. Os irmãos vão preparar um hino que seja relativo à volta do Senhor. Mas o traçado está feito. A coisa está bem preparada. A coisa está bem delineada. Vamos pedir um derramamento de azeite. Vamos pedir um derramamento do Espírito Santo, para que a nossa lamparina esteja cheia de azeite, para que tenhamos reserva. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler mais a palavra. Nós precisamos nos desligar das coisas da terra. Nós precisamos nos ligar das coisas do céu, porque a qualquer momento a trombeta soará. Eu não sei quando. É proibido marcar dia, é proibido marcar hora, é proibido marcar mês, é proibido marcar ano, mas a qualquer momento o Senhor poderá voltar. A qualquer momento a trombeta poderá tocar. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados e juntos subiremos com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Quando nós sairmos, 3 anos e meio de quê? Vamos ver se vocês aprenderam. 3 anos e meio de quê? Falsa paz. Quem é o cavaleiro que vai chegar logo de começo, nesses 3 anos e meio, lá em Apocalipse 6:2? Quem é esse? É um cavaleiro montado num cavalo branco, com uma coroa na cabeça e na mão o quê? Um arco sem o quê? Quer dizer que ele vem com paz. Arco sem flecha é paz. É tranquilidade. Que Deus seja glorificado nesta noite. Vamos ouvir um louvor.